Eu já tomei alguns ghostings e não vou mentir. Eu talvez já tenha dado uns ghostings, porque quem bate não sofre, né? Acho que todo Quem, mundo já quem tomou, bate sim, não já dei, sofre. já dei. Quem apanha que sofre. Então talvez já dê alguns ghosts também. E eu acho que quando eu dei os ghosts vem de uma covardia que eu tinha. Isso aí na época de menino, tá, pessoal? Faz muito tempo que eu não transo, não, né? E nem saio com ninguém. Pra mim. Mas na época que eu tava descobrindo os meus testículos e meu pênis, eu tava. E estava descobrindo a vida sexual, descobrindo ali os mamilos, como funcionam os seios e tudo mais. Depois que eu entendi que não é muita coisa também não, daí eu parei, né? Mas quando eu tava em descoberta achando que era o máximo, eu tive algumas saídas de aventuras sexuais, né? E daí eu acabei tomando alguns ghosting aí, né? E é uma covardia que a pessoa fez comigo de, cara, não consigo falar, não consigo nem falar que eu não quero me relacionar com você, não sei lá, que eu tô confusa, sei lá. Não consigo nem falar, vou só ignorar. Eu já tomei um gosto fudido que foi num dia depois de eu ter broxado, cara. Isso aí machucou pra caralho eu, né? Porque eu saí com a menina, eu gostava pra caramba dela e até hoje eu tô machucado com isso, cara. Até hoje eu tô machucado com isso e eu sei que machuca, né? Eu saí com a menina, era apaixonado nela, foi a primeira vez que eu saí. E daí, eu falei isso até no de noite, cara, pra você ter noção do quanto que eu tô machucado. Pra eu ir num programa e falar no de noite, cara. Então é um trauma tão grande que eu tenho que falar essas coisas, né? E aconteceu mesmo, cara. Aconteceu mesmo. Era uma menina muito bonita, né? E ela tinha um corpo que eu achava interessante, porque ela tinha um corpo equino, né? Um corpo equino. O quê? O quê? O que é isso? O que foi? Hã? Ela tinha um corpo equino, né? Ela tinha um corpo que arremetia um cavalo, né? Onde ela tinha os glúteos muito volumosos, né, e os seios muito volumosos. Então ela parecia, e era um corpo que eu acho interessante porque parecia era um corpo com bastante potência existencial. E daí eu queria, eu não queria copular com ela, eu queria assistir Taxi Driver. Era o único interesse meu que eu tinha era assistir Taxi Driver com ela. Eu chamei ela pra minha casa e botei o Taxi Driver pra gente assistir. E daí a gente ficou assistindo um filme, ouvindo a parada, só que o filme também tava meio bad. Daí ela não queria copular comigo. Ela pegou e falou assim: Olha, eu não gosto de você. Não, ela não falou não gosto de você. Ela falou assim: Olha, eu não. Eu vou falar pra minha amiga que eu não. Que não, ela falou assim: Eu vou vir aqui na sua casa, tá? Porque a gente tá se conhecendo, mas não quero copular nem nada. Eu falei: Não, imagina, eu também não quero copular. O que é isso? O que tá acontecendo, né? Você acha que eu sou um copula man? Ela falou: Não, não acho que você é um copula man. Daí eu falei assim: Então eu também não acho que você é uma copula girl. E daí teve um debate assim, e falei assim, você tá me chamando de copula man. E daí quando você fala que não quer copular, você fala isso, num pré-encontro, a pessoa sentar e falar assim, olha, eu não quero copular com você. Talvez venha de um trauma, alguma coisa assim, mas eu peguei e falei assim, olha, eu não sou um chimpanzé, eu quero assistir Taxi Driver. Eu só quero assistir Taxi Driver. E a pessoa achou que eu tava chamando, eu chamei ela pra assistir Taxi Driver, a pessoa, não, ele tá me chamando pra me comer. Não, tava chamando realmente pra assistir Taxi Driver, porque não tinha ninguém pra assistir Taxi Driver, era um menino que eu gostava, e dela veio aqui em casa. Aqui em casa não. Lá na minha casa, quando eu morava em outra casa. E daí, no momento que eu estava assistindo Taxi Driver, ela começou a tocar nas minhas mãos e rolou, não era nem pra rolar, mas rolou um selo. Rolou um pequeno selo com os nossos lábios. E daí teve toda uma transmutação labial, onde teve sim língua. E daí a gente teve um sim, 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 um beijo. E daí daí eu comecei a manipular os seios dela. Eu não vou falar o nome, pelo amor de Deus, né? Mas eu comecei a manipular os seios dela com as minhas mãos e daí, em um dado momento, eu percebi que eu iria, talvez, realizar a cópula. Eu não tava preparado para isso. O táxi dela tava rolando, eu queria que o filme terminasse. Mas ela queria, eu não queria que o filme terminasse, ela queria que eu terminasse. Com leite, com leite. E daí eu comecei a manipular os seios delas. E em um dado momento eu coloquei sim as minhas mãos longelíneas, né? As minhas mãos longelíneas dentro do, 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 do- dentro do meu ânus. Porque eu comecei a perceber que o meu Bing Jong não ia reagir. E eu achei que introduzindo, talvez estimulando, talvez o cartucho do cu, eu iria poder, talvez, ter uma reação.
Depois disso, a menina levantou em cima de mim e deitou e começou a esfregar as partes íntimas no meu cacete. E daí, só que o meu cacete, ele tava mole. Ele tava mole. Ele parecia como uma bexiga. Quando você enche uma bexiga e você murcha, é aquilo. Enrugado, moles, e não tava nem... Ele tava um pouco aquoso, porque já tinha saído alguns pré-cans, mas ele estava mole, xoxo, capenga. E também muito pequeno. E daí ela tava começando a se esfregar e ela começou a perceber que eu não sentia nada. E ela falou assim, você tem vagina? E eu falei, não, eu tenho um pênis. E daí ela falou assim, mas por que está me arremetendo a um sexo sáfico? Por que está me arremetendo a um sexo lésbico? E eu falei assim, porque o meu pênis está pequeno. E ele parece realmente, vendo dessa forma, que é um clitóris. Eu expliquei isso pra ela e ela continuou se esfregando e falou assim, ele fica duro em algum momento? Eu falei, não sei. Eu achava que sim. Eu achava que sim. E ela começou a se esfregar e daí eu peguei e falei assim, isso aí foi a situação mais delicada do mundo. Papo reto, esse aí foi o bagulho que mais machucou do mundo, velho. Que eu peguei e falei assim, eu tô nervoso. E daí ela pegou e falou assim, eu sei. Eu percebi. E daí eu já tava com a minha masculinidade, com toda a minha honra e com toda a minha dignidade na cabeça do meu pinto, pequeno e mole. Então toda a minha dignidade tinha sido jogada fora para os porcos roerem. E daí eu já falei, eu já não tenho dignidade nenhuma. Daí eu peguei e falei assim, a gente pode tentar outro dia? Eu vou tentar tomar alguns tadalafilas, vou tentar tomar algumas medicações, alguns melzinhos do amor, e vou tentar talvez enfiar alguns objetos pontiagudos no meu cu, tentar enfiar talvez um plug, talvez alguns objetos vibratórios no meu ânus, para tentar fazer com que o meu ding-dong reaja. A gente pode vir outro dia? Obviamente não falei tudo isso. Eu pensei, mas eu só falei, a gente pode outro dia? Ela falou, pode, a gente pode terminar de assistir o filme. Quando voltou pro filme, esse foi o maior trauma da minha vida, porque o filme nem tinha acabado. Nem tinha acabado, não tinha chegado na cena mais foda do filme que ele mata todo mundo lá. A menina pegou e falou assim, eu quero ir pra minha casa. E eu falei assim, hoje em dia tem Uber. Daí ela falou assim, você vai me levar pra minha casa? E eu não entendi, porque se tornou quase uma intimação, quase como tipo assim, você não ficou com pau duro, então você não é mais nada. Você agora é um serviçal imundo, lixo, pior do que tudo. Agora você se tornou um taxista, você se tornou um provedor, você se tornou um garçom, você se tornou um serviçal completo. Daí eu falei, intimidado, eu peguei e falei, tá, eu vou levar você na minha casa, na sua casa. E ela chegou com a educação, ela pegou e falou assim, olha, quando você voltar, você avise que você voltou. Eu cheguei na minha casa e falei assim, oi, eu mandei mensagem, oi, eu voltei. E eu tava ainda com o pênis mole, não vou mentir não. Em nenhum momento do trajeto meu pênis ficou duro. Eu falei, eu voltei. Com o pênis mole eu digitando. Com o pênis mole. Não com o pênis, eu digitei com os dedos, mas o meu pênis estava mole enquanto eu estava digitando com os dedos. E daí aconteceu uma coisa. A foto dela tinha sido transferida. Ela deixou de ser a foto dela e se tornou um boneco branco. E o nome dela continuou. Mas a minha mensagem não vinha mais de 2 trapos. Eu entendi ali que eu tinha sido bloqueado. Eu entendi ali. Depois disso, foi um trauma fudido pra mim, foi um ghosting, né? Porque eu brochei, eu tomei um ghosting, né? Eu comecei a entender o papel do homem não é só... O papel do homem é também ter um pau duro. Eu comecei a entender da pior forma que o papel do homem, infelizmente, nessa sociedade patriarcal e imunda, comecei até a me ater a conceitos importantes, patriarcado, pra tentar até me recuperar minha autoestima, não funcionou. Não funcionou.
Eu comecei a entender que o homem que não tem um pau duro, ele é menos do que um saco de esterco, de ração pra gado. Ele é lixo, o homem que não tem um pênis duro. Se você é um homem e tem um pênis mole, eu comecei a entender através daquela lição que você não é nada. E aquilo abalou completamente o nosso time. Porque eu vi as estátuas de Davi e de Michelangelo com um pênis mole e pequeno, e eu achava que era glorioso. Porque na Grécia Antiga, eles retratavam quanto menor o pênis, maior a inteligência. Então aquilo pra mim era muito importante. Eu tinha isso como conceito de vida. O meu pênis, se ele estiver mole, isso significa que eu sou inteligente. Aquilo me fazia sentido na minha autoestima, na minha dignidade. Depois daquilo, todos os valores foram invertidos. Eu fui pro psicólogo e falei, doutor, meu pênis é mole. Doutor, meu pênis é mole e eu sou um homem broxa. O que eu faço? E daí o doutor falou assim, como que foi? Como você descobriu isso? E daí eu falei que eu tentei fazer isso, que eu tentei transar e não deu certo. E ele falou assim, talvez é um momento de você se aceitar. Um momento de você conhecer a si próprio e aceitar que talvez você é um homem com síndrome de Klinefelter. O doutor olhou para mim e falou, talvez você tenha um cromossomo feminino a mais e é hora de aceitar que você é um homem afeminado, feminino, aliás, um homem feminino, e tá tudo bem. E aquilo me ressoou de forma positiva na minha cabeça, eu entendi aquilo, eu agradeci o doutor, paguei a consulta e fui para minha casa. Com um pênis mole. Tem mais donate aí? Dito isso, proibido donates sobre Ghost. Não, a partir de não, agora. não. Donate sobre Ghost são os melhores. As pessoas estão falando que se emocionaram, olha só, se emocionaram, né?